E aí galera, tudo bem com vocês? Como vocês viram pela própria thumbnail do vídeo, hoje eu vou falar aqui sobre o nosso livro sorteado da TBR do mês de abril, ou seja, o calhamaço Big Tijolo que é Pachinko da autora Min Jin Lee, um romance de época ou um romance histórico que vai acompanhar 4 gerações de uma família coreana vivendo no Japão. Quando esse livro aqui caiu no sorteio, eu fiquei totalmente apavorado, porque eu pensei, cara, eu não acredito. Logo no início de abril, eu já tenho, tipo assim, ó, 2 semanas ali diretas de trabalhos e avaliações e provas na faculdade. Eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha vida. Como que eu vou ler isso aqui em menos de uma semana? Esse calhamaço de quase 600 páginas. Ele tem 525 páginas. Como que eu vou ler isso em uma semana? Bom, seria difícil se ele não fosse um livro tão incrível e tão bom de se ler, que eu não conseguia largar ele em momento nenhum. Mas eu já vou contar pra vocês. Seria até uma mentira eu ficar mostrando esse livro aqui, segurando ele, esse peso todo, falando blá 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 blá, como eu sempre faço, mostrando ele. Porque a maior parte de Pachinko, a minha câmera fica apagando toda hora. Vocês estão cansados de ver o toque, 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 né? Mas o que acontece? O celular foca em alguma outra coisa e aí fica escuro pra mim. Pra vocês está normal, eu acho. Mas pra mim fica meio escuro. Enfim, né? Porque a maior parte do livro eu li pelo meu Kindle. Inclusive, quem amou? Eu postei lá no Insta e ninguém falou nada, ninguém disse que eu era um safado, um pervertido, graças a Deus, né? Mas eu comprei uma capinha nova pro meu Kindle. A outra já estava bem velha e desfiando, né? A capinha original da Amazon, e ela deixava o Kindle muito pesado. E o Kindle é feito para ser um aparelho leve pra gente, né? Para ser mais leve que o celular. Então eu não ia ficar cansando a minha mão à toa. Eu comprei uma capinha totalmente de tecido, de Pânico. Filme, franquia essa que eu sou apaixonado. Desde quando eu assisti o filme Pânico 4 em 2011. Mas enfim, né? Eu li praticamente todo o Pachinko pelo Kindle e pelo audiobook, que tinha disponível gratuitamente no YouTube. Meu Deus, foi tão bom ver o audiobook, tão bom. Inclusive naquele vídeo, eu até falei pra vocês, né, no vídeo do sorteio, que eu me daria ali 2 a 3 dias a mais para ler o livro e gravar para vocês, porque era um livro grande, semana de prova, enfim, né, tudo na minha vida que vocês já ficaram sabendo por aquele vídeo. Só que, gente, não teve como. Esse livro ele foi muito bom, o Pachinko foi muito bom, eu gostei muito da leitura, valeu super a pena, né? Tipo assim, já dando spoiler antes de começar o vídeo em si, mas eu gostei muito da leitura. Eu só não finalizei antes porque eu acabei me esquecendo de ler. O que que acontece? Tava lendo Pachinko, tava lendo o livro Livros e Ossos, do Travis Baldree, que é a continuação de Cafés e Lendas. E tava fazendo leitura coletiva também do Cinderela Está Morta, que eu tô fazendo leitura coletiva com minhas amigas, que a gente tem um clubinho ali de livros, né? E eu acabei engatando muito na história da leitura coletiva. Tipo, eu tava lendo Pachinko e tava lendo da leitura coletiva juntos. Só que aí eu esqueci que o Livros e Ossos, aquele lá de fantasia, tava totalmente esquecido na minha estante há mais de um mês, tipo, na metade. Eu pensei, não, eu vou terminar esse livro agora, depois eu vou continuar a leitura coletiva. E é isso. Esqueci de Pachinko. E esqueci totalmente do Pachinko, não sei como. E aí eu terminei o Livros e Ossos, finalizei os 50% da leitura coletiva, e aí eu peguei o meu Scooby para fazer as resenhas, e eu dei de cara com o Pachinko. Eu pensei, meu Deus do céu, não dá tempo, não vai mais dar tempo. Eu vou quebrar totalmente o meu cronograma do canal, que eu tenho planejamento todo de dias e datas e horários e coisas no meu notebook. Mas não, ainda estou em tempo. Na verdade, passei 2 dias ou um dia, mas ainda estou em tempo. Estou gravando esse vídeo para vocês a 1 hora da manhã do dia 9, então já é dia 10. E ele vai sair dia 10, lá pelo meio-dia, no máximo 2 horas da tarde, né? Porque eu tenho que editar o vídeo, editar thumb, enfim, fazer toda essa mão aí que vocês sabem que o dono de canal e editor sofre. Mas enfim, bora logo pro vídeo que eu tenho muita coisa para contar para vocês sobre Pachinko, uma resenha totalmente sem spoilers, para quem quiser, né, ler o livro e ter experiência incrível como eu, possa fazer isso e não ter experiência estragada pelo meu vídeo. Mas então, antes de a gente começar, eu já vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim você ajuda muito e consegue, né, fazer com que o YouTube entre no algoritmo ou crie um algoritmo com os meus vídeos para outros leitores e outras pessoas que gostam de ler outros leitores. É isso, gente. Bora pro vídeo, mas antes, fiquem com a nossa intro.
Estou de volta mais uma vez. E galera, sem enrolação nenhuma, vamos direto, né? Acho que é a primeira vez que faço isso, não tenho enrolação no início, para a história de Pachinko. Pachinko é um livro escrito pela autora Min-Jin Lee. Esse livro belíssimo, com essa capa meio azul metalizada, né? Ele é um calhamaço de 525 páginas, ele chega a quase 600, mas que a leitura para mim foi totalmente prazerosa e totalmente fluida, totalmente... Não teve nenhum bloqueio, não teve nenhuma ressaca, sabe? Geralmente quando tem um livro grande, ele vai contar sobre uma família, sobre conflitos, política, sobre coisas do tipo. Geralmente ele é um pouco mais devagar pra gente, né? Mas não, pra mim foi totalmente ao contrário. Eu li esse livro aqui em 3 formatos diferentes. 10%, começando o livro, foi no próprio físico. Foi tipo isso aqui, até o capítulo 3, sei lá, tá? Uns 50% pelo Kindle, lá no meu trabalho, no meu intervalo. E os outros 50% também no meu intervalo e também no ônibus da faculdade, né, indo pra faculdade voltando, pelo audiobook, que tinha um audiobook gratuito no YouTube, muito bom, inclusive. Vou estar deixando o link do vídeo da playlist aqui na descrição do canal para quem quiser ir lá ouvir, né? Quem não tem livro físico ou quem não gosta de ler pelo Kindle, enfim, e gosta de audiobook, eu vou estar deixando na descrição do vídeo porque é um audiobook muito bom mesmo. Então, eu li o livro praticamente todo, de todas as maneiras possíveis, audiobook, físico, Kindle, porque eu não conseguia largar a história, né? Teve aquele problema que eu falei pra vocês na intro do vídeo, antes da intro, né, no tema ali do vídeo, que eu esqueci do livro durante alguns dias, e aí eu pensei, meu Deus, não vai dar tempo, mas, enfim, vai dar tempo sim. Eu dei uma mudada no cronograma do canal, nos dias ali que vai ser postado os vídeos, mas vai dar tudo certo, não se preocupem. Mas agora vamos para a história de Pachinko, da autora Min-Jin Lee. O livro Pachinko vai contar pra gente a história de 4 gerações de uma família coreana vivendo no Japão, e todos os desafios diários, perrengues e até mesmo racismo, né, xenofobia que eles sofriam e que eles sofreram durante essas épocas. Como ele fala de 4 famílias não, como ele fala de 4 gerações de uma mesma família, o livro também, obviamente, é dividido em 4 partes, sendo cada parte falando de uma geração. Eu não vou me alongar muito, eu não vou falar, tipo assim, cada uma das partes pra vocês, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, até porque eu acho que eu poderia falar, né? Sendo bem sincero, eu poderia falar, tipo, muito sobre todas as partes, que mesmo assim faltariam muitas coisas para serem faladas. E isso não quebraria totalmente ali a vontade de vocês de lerem o livro. Até porque, gente, é a história, tipo assim, de uma família, de 4 gerações de uma família. Tem muita coisa que aconteceu, tem muita coisa que eu deixaria de falar, mesmo que eu tentasse falar todos os spoilers que eu lembro da minha cabeça. E mesmo assim vocês teriam vontade de ler, porque vocês ficariam mais aflitos e com mais vontade de saber o que aconteceu e como isso aconteceu. Mas eu vou ser totalmente direto para vocês. Eu vou falar apenas da primeira parte, da primeira família, né, da primeira geração da família. Bom, o livro 1, ou a primeira parte do livro, se chama Goryang barra Cidade Natal, 1910 até 1933. Nessa parte, a gente vai ser apresentado a nossa protagonista feminina, que é chamada de Sunja. A Sunja, ela é filha de pais coreanos que foram para o Japão, né, se mudaram para o Japão buscando novas oportunidades e melhores oportunidades de vida. Só que o que acontece? Desde o início do livro, a gente percebe que eles são de classe baixa. Nem de classe média, nem classe média baixa, mas sim classe baixa. Eles são, tipo, muito pobres, eles estão lutando muito para conseguir o sustento, para conseguir o pão de cada dia. Tanto que eles começam, quando eles se mudam logo ali pro Japão, isso, coreanos no Japão, quando eles se mudam pro Japão, eles meio que compram ali por muito, muito barato uma pensão, né, uma casa de pensão. E eles vão acomodando pessoas estrangeiras que estão vindo, que estão de passagem, que estão indo, enfim, naquela pensão. A Sunja, muitas vezes, ela tem, durante o início do livro, 17 ou 16 anos, eu acho que é 17 anos. Então, naquela época, né, 1910, ela era considerada uma criança. Ela tem 17 anos e ela fica muitas vezes sozinha naquela casa de pensão com vários outros homens. Entendem quão perigoso isso poderia ter sido para ela, né? Mesmo que seja um livro, mas vocês entendem o que eu quero dizer? E os pais dela têm essa casa de pensão, a mãe dela fica tomando conta, o pai dela fica trabalhando em algum outro lugar. Muitas vezes os pensionistas eles não têm dinheiro para pagar, né? Não tinham dinheiro para pagar a pensão e eles pagavam com grãos, com arroz, com um pedaço de peixe, com um pouquinho de carne para pôr ali no ensopado. Enfim, tava bem difícil a situação.
E a Sunja também tinha que estudar, né? Então ela ia pra escola todos os dias, se eu não me engano, de manhã. E de tarde ela ajudava a fazer comida, a lavar roupa dos pensionistas, a cuidar da casa de pensão. Enfim, era toda uma mão ali pra ela. E ela tinha 17 anos. Ela tinha que ajudar nas tarefas assim de adulto, né? Da mãe dela, do pai dela, pra eles não simplesmente morrerem de fome. Um dia a Sunja ela tá voltando do mercado com uma cesta enorme de compras, cheia de coisas assim que, nossa, ia dar pra semana toda, pro mês todo, sei lá, quando ela é abordada por 4 meninos japoneses. Esses meninos, eles começam a falar japonês. Ela, como ela é uma criança, ela acabou de se mudar, ela não tem o hábito muito, né? Ela sabe falar coreano, não japonês. É uma língua totalmente diferente. E eles começam a xingar ela em japonês. Chamar ela de cachorra, chamar ela de imunda, chamar ela de puta, de suja. E ela não tá entendendo nada. Ela sabe que eles estão xingando, porque eles estão, tipo, assim, né, na cara dela. E ela fica, tipo, meio ressabiada e ela resolve andar, tipo, se distanciar. Até que um deles pega a cesta na mão dela, joga as coisas pra cima e eles começam a jogar as coisas dela, tipo assim, um pro outro. E ela fica desesperada. Eles têm o quê? Eles têm uns 20 anos, 21 anos. E ela tem 17. E, enfim, é uma cena de bullying horrível, é uma cena de abuso horrível também, porque eles pegam ela, eles jogam ela contra a parede num beco e eles começam a. Enfim, vocês já devem ter presumido o que eles fazem, né? Eles começam a pegar nela, eles começam a chamar ela de coisas e dizer que vão fazer coisas com ela, mas ela não tá entendendo nada. Quando do nada o nosso salvador, ou nem tão salvador assim, no futuro, que é o Hansu, é Hansu o nome dele, eu não lembro. Ele surge, ele é um homem muito mais velho, ele tem uns 33 anos. Ele pega um dos meninos assim por trás, ele ergue ele pra cima e fala: Então, se tu fizer isso de novo, eu vou te matar. Eu vou atrás de ti, eu vou descobrir onde é que tua família mora e eu vou, ó, exterminar com a tua família. E aí o menino fica apavorado, começa a pedir desculpa, implora por perdão assim no chão. Aí o Hansu vai lá dar um chute nele e, tipo, manda ele embora, manda os moleques embora. E ele salva a Sunja. Alguns dias depois, ela tá lavando roupa lá na pedreira, né? Onde a mãe dela lavava roupa também. E aí o Hansu aparece. Ele começa a conversar com ela começa, tipo, a cair no papo dele. Ele fala que ele pode proteger ela, que eles podem ser amigos, eles não precisam casar, até porque ela tem 17 e ele tem 33. Então eles podem conversar, podem ser amigos, podem ter uma relação de amizade, uma relação de proximidade sem exatamente casar. Mas a gente sabe aonde que essa história vai acabar. A gente não precisa terminar de ler o livro para saber o que vai acontecer com ela e com ele, né? Com os dois juntos. Enfim, eles começam a se encontrar mais vezes, eles ficam muito amigos, muito próximos. Ele dá um beijinho nela, ele dá um abraço nela, ele começa a tocar mais pra cima, mais pra baixo nela. E ela vai acabando caindo na lábia dele. Quando do nada surge outro personagem, um homem, se eu não me engano. É um homem, mas eu não lembro o nome dele, na verdade. Era esse que eu tava. Tô com tanto sono que eu tô embaralhando minhas palavras, meu olho já tá caindo. Enfim, aparece um outro homem. E aí ela tem que meio que ficar com ele, porque, tipo assim, ele é mais ou menos da idade dela. Ele começa com os papos libidinosos para ela também, assim como o Hansu. Só que ela já gostava do Hansu e agora ela vai ter que ficar com esse cara, porque ele vai dar uma melhor. Como é que é? Uma melhor. Putz, esqueci como é que fala. Vai dar um melhor seguro de vida. Vai dar uma vida financeira. Uma liberdade financeira. Não sei. Ele vai dar um futuro. Pode dar um futuro melhor para as próximas gerações e para os filhos dela. E aí ela acaba se casando com ele, né? E vem sempre aquela música da Marília Mendonça na cabeça que não foi por amor, foi por conveniência. Porque, exatamente, ela amava o Hansu, que era o cara muito mais velho, mas ela amava muito ele, que ele era muito cavalheiro. E ela teve que se casar com esse filho da puta porque, né, ela teve que pensar nos filhos, nas gerações futuras dela. Bom, é isso que eu posso falar pra vocês sobre o Pachinko, né? Na verdade, sobre essa primeira parte. A segunda parte é bem legal, tá? É bem boa também, tem muita coisa pesada, porque, infelizmente, esse preconceito dos japoneses com os coreanos continua geração após geração. Se eu não me engano, eu não sei se existe isso hoje em dia, até porque eu não tô muito por dentro das coisas que acontecem no Japão, na China, na Coreia, enfim. Já não consigo lidar com as coisas que acontecem aqui no Brasil. Eu vou entender os outros países? Não vou, né? Não vou, simplesmente não vou. Então eu não sei se isso acontece, ou se isso acontecia. Eu acho que isso acontecia, mas não sei se acontece mais. Enfim, tá tudo muito evoluído lá pra fora, né? Mas no livro acontece, na segunda parte, na terceira parte. Inclusive, eu vou me retratar, porque não são 4 partes.
falei besteira, né? Vocês vão achar, meu Deus, ele não leu o livro. Mas, gente, eu li sim, tá? Eu li sim. São 3 partes. Essa, que se chama Cidade Natal, depois é Mãe Pátria e depois é Pachinko, tá? Mãe Pátria, se eu não me engano, é de 33 até 62 e Pachinko é de 62 até 89 ou 94, alguma coisa assim, tá? Mas a minha parte favorita realmente é a primeira parte. É a parte mais época, né? Onde tem mais coisas diferentes. O Pachinko já é bem atual, a parte do Pachinko já é bem atual. Então eu gosto muito desses livros. Vocês sabem, né? Romance de época que tem as coisas totalmente diferentes do que as coisas são hoje em dia. E é muito legal imaginar o Japão, como eu falei pra vocês, em 1910. Porque pra gente, olhando assim, tava tudo bem desenvolvido. Desenvolvido? Enfim. Mas para eles já era. Não, ao contrário, para eles. Era uma coisa, tipo, muito simples. Mas pra gente, em 1910, o Japão já era, tipo assim, muito mais que o Brasil, entendeu? Isso é muito doido. Isso é muito doido de ver a descrição das coisas aqui acontecendo no livro. E prédios e coisas e tecnologia. E a gente nem sonhava em ter no Brasil. A nota final que eu dei pra Pachinko, da autora Min Jin Lee, foi 4 estrelas, tá? Eu quase dei 5 estrelas, mas faltou assim só um tiquinho, no caso faltou uma estrela, pra mim dá 5, né? Então vamos fechar a nota final com 4 estrelas. É uma leitura muito boa, que vale muito a pena. Eu só não falei mais porque esse vídeo já bateu 20 minutos, eu não sei como, acho que eu devo ter dormido no meio, tá? E porque senão o vídeo ia ficar muito longo, né? Eu ia acabar falando muito sobre a segunda parte, a terceira parte, ia dar muitos spoilers, mas mesmo assim vocês iam querer ler, vocês devem ler, vocês precisam ler Pachinko. Se não me engano, tem uma adaptação, eu quero muito assistir, quando eu tiver tempo, eu vou assistir com certeza para saber, né, a diferença entre livro e série. Bom, gente, o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu disse, Pachinko é um livro muito bom, que vale muito a pena ser lido, tanto pelo físico, que é essa grossura, tanto pelo e-book, tanto pelo audiobook, que eu vou estar deixando na descrição, deixando mais uma vez claro aqui pra vocês. Obrigado por terem visto o vídeo até aqui comigo, tá? Ele deu uns 20 minutos, eu não sei como. Agora eu vou editar e... ou amanhã de manhã eu edito, eu não sei o que eu vou fazer, eu só sei que eu tô com sono, que eu quero dormir. Provavelmente amanhã de manhã eu vou editar no trabalho. É isso, gente, um grande abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo, que vai sair dia 17. Fiquem atentos, dia 17 sai vídeo. Talvez antes saiam shorts, mas 17 certinho vai ter um vídeo bônus pra vocês. É isso, e até lá.